Olá, estamos aqui novamente com os nossos bate-papos com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a Zenilda Cavalcante, de Recife, Pernambuco, uma querida simpática que nós aqui já estávamos de trela. Zenilda, bem-vinda. Te apresenta para a minha turminha. Certo, Suzana. Primeiro, agradecer a você pelo convite de eu estar aqui neste momento para a gente falar de um assunto, né, tão gratificante, que é sobre o Espiritismo. Eu sou Zenilda Maria Machado Cavalcante, sou de Recife, instrumentadora, trabalhei na década de 70 no INAPSE, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Sim. E em plena época da ditadura, onde a desigualdade era gritante, estamos revivendo atualmente o mesmo quadro, né? Com tanta dor, com tanto transtorno, com tanto sofrimento. E na época de 70, né? O Brasil era conhecido como o país dos desdentados. Que triste, né, Zenilda? É, muito triste. E a gente vê que quase nada mudou nas criaturas. Né? Muito perversa a atitude. Como sempre, trabalhamos pelo social. Que lindo. A minha preocupação sempre foi o outro, o ser humano. Eu gosto de gente. Eu também gosto de gente. De gente, certo? Então, é por aí que nós aqui trabalhamos, né? Querida. Com essa garra, com todas as dificuldades, onde as crianças eram tidas e achadas, né? Numa comunidade que trabalhei aqui em Recife, chamada Planeta dos Macacos. Era de uma necessidade incrível. Como eu trabalhava na área de saúde, tinha uma médica pediatra, que não era espírita, mas era cristã. Certo? Sim. E ela sofria muito de ver as crianças, né, sem direito a atendimento, porque nessa época, Suzana, só era atendido pelo INAPSE quem contribuía. Quem tinha carteira assinada, sim, uma coisa triste. Então, muitos pais não tinham, certo? E as crianças ficavam sem atendimento. E eu digo sempre ao Alexandre Júnior, a Cessa, a Lima, que se fosse naquela época, estava recolhida, estava presa, porque eu fazia um trabalho assim, para atender essas crianças, junto com a médica, claro. Sim, vocês faziam escondido, Zenilda, vocês faziam... Escondido, sim, senhora. Eu pegava o nome de seu filho, eu tinha o fichário, você não ia ao INAMPS, porque você tinha dinheiro, procurava outros meios de ser atendida, né? Então, eu pegava o nome de seu filho, botava no nome da criança pobre e marcava os exames para eles fazerem exame médico. Que querida, subversiva, linda! Pois, que querida! Eu já era progressista. Que linda! Porque quem é espírita é progressista. Está lá no livro dos espíritos. Deveria ser sempre, né, Zenilda? Querida, exatamente. me conta que eu quero agora que tu vá um pouco mais para o passado e me conta como que o espiritismo apareceu na tua vida. Depois nós vamos voltar para essa tua época aí de militância. Eu conheci o espiritismo de forma como a maioria conhece, né? Aqueles que são privilegiados, que já nascem no berço espírita, é diferente daqueles que chegam ao espiritismo, ou que o espiritismo vai até ele, né? Nós somos de uma família de 5 filhos, e estava passando uma época financeira, meus pais, muito difícil.
estudávamos em colégio particular, né? E nesse íntere, meus pais atrasaram a mensalidade do colégio, né? Nesta época, nós tínhamos que fazer a prova parcial agora em junho, para renovar a matrícula em julho do segundo semestre. Dinheiro que era bom não tinha. Sim. Então... As escolas seguravam, né? Era muito rígida, né? Eu passei por isso também, Zeni. Então, minha querida Suzana, eu tinha uma tia materna que ela frequentava o NEIU. O NEIU é Núcleo... Deixa eu ver. NEIU, Núcleo Espírita Investigadores da Luz. Então, eu sou filha dessa casa. Sim. E eu tinha 9 anos de idade, e minha tia conseguiu a vaga nessa escola espírita, que era para crianças carentes. Sim. E nós fomos estudar lá. Foi aí que eu conheci o espiritismo. Ai, que bonito. Que bonito, né? A professora que me ensinava, Nerícia Tavares, que eu devo a ela todo conhecimento espírita, foi a minha evangelizadora. Olha só. Um momento de Aí tanta dor. Cheguei e não saí mais. Chegou chegando. Cheguei e fiquei. E estou. Vou Querida. Desencarnar espírita. Que bonita a tua história. Então, em 70, quando tu estava nessa militância de medicina, ajudando mesmo, tu já era espírita, né? Já. Sim, claro. Desde 9 anos. Agora, eu não tinha maturidade com 9 anos. Sim, nos anos 70, né? Claro. Era uma criança quando entrou, né? Conta mais as tuas peripécias dos anos 70, que estava muito lindo. Então, os anos 70, a gente desenvolvia essa tarefa aqui. Sim. Era muito perseguido. Na época que estava os hippies, os revoltados se tornaram hippies, chovia pelas pontes, sim, pelas marquises. Os jovens, né? Uhum. Eram os jovens. Perseguidos, muitos amanheciam mortos. Que tempo de sombra, né, Zenilda? Que coisa triste o que nós passamos, né? E o que estamos passando agora, né, Zenilda? É verdade, verdade. Entendesse? Então, eu trabalhava, né? E com essa médica, tinha mães que não podia ficar com os filhos porque não tinha condições financeiras. E existia um grupo de madre, de freiras, das Doroteias. E elas seguravam essas crianças. Elas levavam para criar no convento? No convento? Sim. Alugaram uma casa aqui no bairro, no município de Paulista, sim, Pernambuco, e levava as crianças para lá. E a gente ia trabalhar lá com essas crianças, sim, abandonadas. E daí, Suzana, eu consegui pais para muitas crianças serem adotadas. Elas tinham sido abandonadas no momento de muito desespero das mães. Dos pais. Ai, meu Deus, que coisa. Então, arranjei muitos, certo? Muitos pais para essas crianças. E o resultado dessas doações é que agora as crianças estão me procurando, tudo homem. Ai, é verdade! Sério! Verdade. Ai, que lindo isso! Pensa! Entendesse, Suzana? Então, a minha vida no espiritismo foi sempre assim, trabalho de doação ao próximo, né? Trabalho, sim, constante. Trabalhei numa creche onde uma das mães era usuária de drogas. E criamos o regimento interno da creche, né, para justamente organizar, estabelecer normas. Sim. Só que, minha filha, que diante da necessidade, a norma apaga-se. Regimentos, entendeu? Porque essa mãe tomava droga e só chegava atrasada
na creche. Quando ela chegava, as crianças já estavam na sala de aula. Aí a gente ia começar tudo de novo, aquele atendimento inicial com as crianças, com os 3 filhos dela. Nesse dia eu disse, não, hoje eu tenho que valer minha voz. Hoje os meninos não entram aqui na creche, porque é um desaforo essa mãe fazer isso. E a gente já levou para psicólogo, a mãe não... Ela não queria tratamento, ela não queria ser atendida. Não. Aí eu disse, a gente tem que ter uma dosagem muito de realidade para ela. Fechar as portas da creche. Aí eu percebi, Suzana, que diante de uma situação de fome, a gente não pode fazer isso. Porque uma das meninas, eu vou fechar o portão, aí uma das meninas dela do meio olhou para mim e fez, tia Zenilda, em casa a gente vai comer o quê hoje? Ai, meu Deus, Zenilda, que coisa! Aí eu abri o portão e mandei todo mundo entrar. Sim! Acabou o regimento. Sim. Esse, meu bem. A gente não consegue, não tem como, né, Zenilda? Não tem como. É, meu bem, não tem como. Sabe, deixa eu te contar. Na década de 90, aqui onde eu moro, nós passamos uma situação muito difícil, porque foi aquele período do início do Fernando Henrique, tinha passado o Collor, daí era o... Sabe, era aquela coisa assim de falência, de inflação, Sim. Era um momento horrível, os anos 90, horrível. E eu trabalhei numa associação comunitária, numa vila muito pobre aqui da minha cidade. As mães contavam que quando elas não tinham o que fazer, quando batia o desespero e as crianças começavam a berrar de tanta fome, elas faziam tipo um mingau de papelão. Tu acredita, Zenilda? Acredito. De papelão, porque a maioria era catadora de papel e papelão. Aí elas botavam sal, tudo. Nossa, aquilo para mim foi um chute no meu estômago, sabe? Exatamente. Foi um choque de realidade para mim, porque a gente não tem a noção do que é. O que é a fome? O que é a necessidade? Eu já passei muita necessidade na época da minha infância. Meu pai tinha uma fábrica dele, assim, de sorvete, uma fábrica pequenininha dele, e ele quebrou, ele faliu, a gente perdeu a casa, sabe aquela coisa? Foi um troço muito horrível, foi muito horrível. Mas não chega nem aos pés do que esse pessoal passa. Não chega nem aos pés, sabe? Eu fiquei tão assim, sem saber o que fazer. E é isso que tu tá me contando. Verdade, minha querida. Então, eu vivi muitos quadros desses, entendeu? Então, eu digo a Cessa Lima, que ela é assistente social. Sim, ela é uma querida. Cessa, ela vai estar nos escutando depois. Beijo para a Cessa. Eu digo para ela, Cessa, trabalhar com social é muito difícil. Porque nós, Suzana, somos espíritas. Aí eu digo sempre, ninguém sabe mais do que nós. Essa realidade, entendeu? Que somos o quê? Espíritos. Se nós somos espíritos, todos são espíritos. E tem espíritos que não têm o alcance da maturidade, minha filha, por conta da falta de oportunidade, por conta da escassez geral. Só conhece a fome, o desespero, né? E as limitações. Eles não comem o que gostam. Eles comem o que o sistema determina, que é osso. E a encarnação dessas pessoas, que poderia ser uma coisa produtiva, construtiva, de aprendizado, acaba sendo uma encarnação de dor e sofrimento que não leva a lugar nenhum. É muito triste isso, né? Encarnações desperdiçadas. É verdade. Né? Muito triste. E é isso que a gente precisa lutar, né? Minha filha, contra. mesmo. Eu digo sempre,
Ser espírita é ser progressista. Entendeu? Sim. Ser espírita é ser progressista. E o progresso está contido em todas as páginas das obras básicas, Sim, né? sim. E dos capítulos, porque existe... Porque é independente, ô Susana. Cada uma pessoa absorve de acordo com a sua maturidade e evolução, né? Espiritual, eu estou falando. Sim. Porque intelectual, muitas vezes, não fornece a suscetibilidade para as pessoas, certo? Porque o poder ingessa-me, certo? O sentimento para com o meu próximo, né? A gente esquece que aquele que está naquela condição, ele está. Até para nos favorecer e estender as mãos, né? O exercício. Então, quando eu digo assim, ô Susana, nas páginas dos livros, especialmente no capítulo 6, o Consolador Prometido, Jesus, é um capítulo só do Espírito da Verdade, que nos traz várias recomendações. E aí prossegue o capítulo 20º, né? Que fala sobre missão dos espíritas. Está lá. Erasto, trazendo a sua mensagem para nós. E a gente burla, né? Por conta das nossas falhas espiritual e humana, né? Sim. Por isso que lutar por justiça social, eu acho que é o mínimo que os espíritas deveriam fazer. Mínimo. Com certeza. Para proporcionar um pouco de luz e oportunidade para todos esses espíritos, né, Zenilda, que estão reencarnando. Pois é, meu bem. É por isso que eu digo, sabe, Susana, que ninguém sabe mais do que nós, nesse sentido. Sim. Eu não estou dizendo que a doutrina é a única que fornece esse conhecimento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que cabe a nós, espíritas, pelo conteúdo que temos nas mãos... Exato, exato. Fazer, entendeu? Praticar o que a gente estuda, né, Zenilda? Exatamente. E como precisamos, né? E por aí se vai, meu bem. O homem no mundo, né? É outro capítulo, onde está o capítulo 7º também, né? Que está lá dizendo, os espíritos dizendo, amai-vos e instruir-vos, né? Então, tem todas as lições. Mas o que é que fazem os espíritas? Compreende ou entende de acordo como eles querem. Hoje está muito difícil, Zenilda. Hoje nós estamos vivendo um quadro absurdo, na verdade. Eu não consigo entender, sabe? Eu também. Saiu uma pesquisa semana passada que 33% dos espíritas, declarados espíritas, apoiam o inominável. Tu acredita numa coisa dessas? Que coisa mais triste. Eu fico decepcionada. Eu fico enlouquecida. Eu fico indignada. Eu fico possessa. É inacreditável. Eu tenho um amigo que ele é culto, porque ele tem universidade, é uma criatura de um coração ótimo. Mas ele, conversando comigo, ele disse, todas as vezes que Bolsonaro se candidatar, eu voto nele. Meu Deus do céu! Inacreditável. E é um médio. Trabalha na mediúnica. É muito triste, sabe? Eu não consigo entender. A gente fica sem argumento. Uma das amigas, com o Divaldo Pereira Franco, ela perguntou a mim o que é que eu achava a respeito do Divaldo. Eu disse, Divaldo é um espírito de terceira ordem igual a mim. Eu disse. Ele está na luta para aprender alguma coisa. Agora, abre aspas aí, eu disse para ela, ele é mais comprometido do que eu, porque ele sabe mais, ele propaga o espiritismo,
Então, ele está se comprometendo muito mais. Eu disse a ela disse, não, mas eu não estou falando a respeito disso, não. Eu estou falando a respeito da política. Eu disse exatamente por isso. Né? Nossa, porque, é inacreditável. Né? É ele que leva, na verdade, né, Zenilda? Ele que leva de roldão todos os seus seguidores. E os ele é o maior. E os espíritas, eu assisto as lives, inclusive, sigo você, sempre estou assistindo. Ah, querida! Entendeu? Beijo para ti, minha live. E eu digo assim, meu Deus do céu, como as pessoas são. Em vez dos espíritas propagarem o espiritismo, aí vão para o Velho Testamento. Sim! Então, eles estão imitando os fundamentalistas. O Haroldo Dutra, que só fala do Velho Testamento. Está imitando os neopentecostais. Uhum. Exatamente. Entendeu? Aí fica muito difícil, né, Suzana? Eu não sei o que aconteceu com esse pessoal, sabe? Não sei de onde que eles tiram essas coisas. Exatamente. Eu tive que colocar uma pastilha na boca, Zenilda, que eu estou perdendo a minha voz. Então, aqui está muito frio e eu tenho bronquite crônica. Então, com essas mudanças, minha voz vai... Aí mexe muito, né, Suzana? Sim. Tu sabe que eu comecei a ter... É crônico agora desde 2016. Mas eu comecei a ter esse tipo de coisa no período do golpe contra Dilma. Eu acho que eu somatizei. Eu entrei num processo de tristeza tão grande que eu somatizei isso. E aí apareceu a bronquite. Que coisa, eu também, né? Viu? Eu também adoeci. Muito triste. Adoeci do coração. Deixei, a partir de 2014, me irritava tanto, me incomodava tanto, que eu proibi na minha casa assistir a Globo. Não assistia a Globo. Não, aqui estou assistindo agora. Agora que eu liberei, pode assistir, que eu já achei que superei, certo? Eu superei algumas coisas também. Muito traumatizante esse período, né? Muito, muito. Eu possuía uma livraria espírita e os espíritas bolsominions iam para lá. Ai, meu Deus. Tu tinha uma livraria? Tu tinha uma livraria, então? Tinha a livraria espírita, o Ágora nasceu lá, na livraria espírita. Legal, guria! Ágora, de Alexandre Júnior. Aí se juntou a gente progressista, sim. Né? Contra os outros, contra no bom sentido, né? Sim, não era contra inimigos. Né? Sim, mas assim, em termos de debate, né? De debate, certo? Então, Alexandre Júnior é que muitas vezes debatia, entendesse, com o outro grupo. um querido também. Que ia defender Aécio Neves e outros. Já pensou? Ai, meu Deus, que coisa! Que falta de senso, né? Falta de bom senso. Falta de bom senso. Mesmo. Na verdade, Zenilda, é falta de conhecimento político mesmo, sabe? Falta da pessoa entender o que é a política. Política. Mas, Suzana, acontece tudo isso por conta de divulgarem que política você não presta. Sim. A vida é uma política. Sim. Constante. E aquela história faz política, de você faz política com a sua família, sim, com seus irmãos, com seus filhos, com seu marido. Tudo você decide politicamente. A vida é a política, exatamente. A vida é política, né? E as pessoas, não sei de onde tiraram os espíritas, que Kardec era avesso à política, né? Que a doutrina, onde a doutrina Jesus foi um grande político da época, né? Foi assassinado, inclusive, por defender as desigualdades sociais. Exatamente. Né? De combater. Foi um preso político, né? Foi um preso político, exatamente. Né? E, meu Deus, eu fico... Zenilda, essas pessoas usam como argumento
um discurso, um texto que Kardec publicou na Revista Espírita, mas eles esquecem de comentar o quadro que existia naquela época. Existia na época, exatamente. Se a gente não contextualiza um texto, a gente não consegue entender o texto. O texto, exatamente. O Kardec pede que não se entram nas coisas políticas, discussões políticas da época dele, lá de Paris. Porque Paris estava sob o domínio, a França estava sob o domínio de um ditador católico, super católico, né, que se autoproclamou rei, e o Kardec estava sendo perseguido porque falava com os espíritos, tinha todo aquele trabalho dele, o ditador de olho, né? Depois que Kardec teve os livros queimados na Espanha e tal. Enfim, a pessoa tem que contextualizar. Kardec estava falando para aquele povo, daquele momento, naquela situação. Não é nós aqui, século XXI. Exatamente, século XXI, né? Com tantos cenários diferenciados. E na época que Kardec era até um meio dele proteger os adeptos ou os simpatizantes do espiritismo. Claro! Porque se queimar o livro, podia queimar as pessoas. Lógico. Não é verdade? Pelo menos prender, né? Exatamente. Daqui a pouco o ditador lá, né, poderia ficar exatamente enfurecido e mandava acabar com tudo, prende todo mundo. E aí, como é que faz? Pois é, Suzana. Mas eu gostaria, Suzana, de aqui, desse relato, tanto aprendizado que eu tive vivenciando com a dor humana, com a dor daqueles que tinham pouco, quase nada. Eu trabalhei em várias instituições espíritas. Eu só não fico em uma, não. Eu estou em uma aqui, mas estou atuando na outra lá, certo? Sim, sim. Então, eu fui... Esse centro é muito pequeno, fica num bairro aqui de Brasília Teimosa, em Recife, e nós fomos fazer a distribuição de sopa. Sim. Então, fizemos a inscrição daqueles moradores da comunidade ribeirinha, várias mães foram, também teve pais, viu? Sim. Tinha homens que faziam parte. Sim. Tem essa coisa de só ser... Não, os homens faziam parte. Então, começaram as mães a se ausentarem. A gente preparava a sopa lá no centro e na hora da doação não tinha quase mãe nenhuma. Aí eu saía, minha querida, com os vasilhames de porta em porta para saber quem queria sopa. Sim. Inverter o trabalho. Em vez de ir buscarem, nós é que íamos levar. E, mediante esse trabalho, eu comecei a ter uma ideia, Suzana, de que esse trabalho estava improdutivo. Isso foi quando? Em que ano, Zenilda? Em 2013, 2012. Eu acho que nessa época, Zenilda, as pessoas realmente já estavam mais amparadas. Até 2015, elas estavam amparadas. Depois do golpe, que voltou tudo a ser aquela desgraceira de novo. Voltou tudo a ser pior. Mas, escuta, e as mães, muitas se ausentaram, não iam, a gente ia levar. Eu peguei, fui de casa em casa, dizer que a gente ia fazer uma reunião extra. Sim. Certo? Uma reunião extraordinária para decidir se continuava a sopa ou se acabava. Certo? Então, eu botei as cadeiras em círculo, as mães sentaram. Isso eu saí da livraria espírita e fui pensando, meu Deus, o que é que eu vou dizer a essas criaturas que vão acabar com a sopa? Porque a sopa só está dando um trabalho, eu disse assim mesmo. E cheguei lá no centro, as mães já estavam, eu me sentei, peguei o Evangelho, abri, li uma página do Evangelho, comecei a comentar, eu disse, agora eu quero passar a palavra para vocês, eu quero ouvir vocês. Porque, a partir de hoje, a sopa está sendo encerrada. Aí teve mães que olharam umas para as outras e eu disse assim, Dona Maria, por que a senhora não está vindo? Ela não conseguia nem falar. As lágrimas.
chorando. Aí ela disse, dona Zenilda, eu não estou vindo porque eu tenho 2 filhos. Um é usuário de droga. Ai, meu Deus, que triste. Esse que é usuário de droga é um bom filho para mim. O único defeito dele é usar a droga. O outro, que é o mais velho, é arrogante, quer bater no irmão. E eu, para não ver acontecer uma desgraça na minha casa, no sábado de tarde, por isso que eu não venho para a sopa. Eu prefiro proteger meu filho. Mais do que certa, né? Aí eu vi, minha querida, que eu não tinha direito de acabar nada. Cada um sabe do seu... Cada um tinha um problema, Suzana. Do seu... E assim eu comecei a indagar. Indaguei uma outra pessoa, Dona Nessi, o nome dela. Dona Nessi, porque a senhora só manda a sua neta. Que eu disse à senhora que a sopa é quente, a menina pode levar uma topada, se queimar, e vão dizer que é o centro que está provocando acidente. Que a gente tem que ter esse cuidado todo, viu? Aí ela disse, dona Zenilda, eu não gostaria que a senhora acabasse a sopa. Eu não venho porque estou muito doente. Estou com mal de Pax. Me tremo toda. E minha neta vem buscar sopa porque é o que eu levo no domingo para meu filho no presídio. Meu Deus, Zenilda! Vê que coisa! Eu disse, meu Deus do céu, eu não tenho direito de acabar a sopa. Eu tenho direito, o meu dever é ver os casos que estão por trás de cada uma dessas criaturas. Por isso que é bom, né? O diálogo. Pois é, aí eu fui, conversei com ela, minha filha foi levar a sopa dela, e quando minha filha voltou, disse, mamãe, a casa de Dona Nessi está de fazer dó. Dona Nessi está de uma pobreza que só a senhora viu. Me dê seu cartão. Aí eu dei o cartão, ela foi lá no bairro mesmo, e comprou umas coisinhas. Comprou sabonete, desodorante, comprou uma lavanda, comprou calcinha, fez as comprinhas. E minha filha deu um banho nessa senhora, e a gente prometeu levar o almoço dela todos os dias. Continuaram daí com a sopa, né? E eu continuei com a sopa. Essa criatura, eu levei ao médico, certo? Porque o trabalho é esse. Não é só dar a sopa. É tu dar a sopa e oferecer algo mais. Aí eu fui com ela para o médico, marquei pelo INAMPS, e eu só sei dizer que ela foi atendida por uma neurologista. E essa neurologista, de um nada, aposentou ela. Ai, que maravilha, Zenilda! Tadinha, ela só precisava de um amparo, né? Somente de uma mãozinha. Ela dizia para mim, o que agora pense, Suzana, na bronca que eu arranjei. As outras mães queriam que eu aposentasse todas elas. É complicado. Querida, eu estou olhando aqui meu reloginho. O horário, nós temos 3 minutos. É mesmo? O papo tá tão bom, tu viu como voou? Eu falo demais. Adorei falar contigo, adorei. Eu Quando também. O papo é bom, voa. É, meu bem. Então, querida, ai, minha bronquite está terrível. Querida, eu te passo esses 3 minutos, então, para tu fazer um encerramento bem lindo, deixar uma mensagem de amor, de esperança, para todos que estão nos escutando. Olhe, Suzana, é com imensa gratidão, que eu te agradeço essa oportunidade. Eu amei, estarmos aqui comentando sobre, eu digo que a doutrina espírita é a primeira coisa da minha vida, e minha filha faz, e eu? Você também, mas a doutrina me forneceu uma mudança interior. Desse, Suzana. E é nesse olhar fraterno que eu olho o meu próximo. Seja o motorista, seja o atendente do SUS. Tem problema, ele não atende mal,
porque ele é mau. Ele é um problema que acompanha ele, né? Então, o meu agradecimento e o meu encerramento é que todos nós pratiquem a fraternidade, uns para com os outros. É só o que precisamos. Sejamos fraternos para com o nosso próximo, né? Porque aí está a grande lição da vida, né? Que nos envolva nesse laço fraterno que nós acabamos de firmar, né? Somos, a partir de hoje, amigas à distância. Querida. Mas somos amigas, né? Muito, beijo muito feliz. No coração. Um beijo. E obrigada pela oportunidade. Fica com Deus, querida. Um grande beijo. Igualmente, muita paz. Muita paz.